CBN Campinas. Dez horas e 11 minutos, estamos novamente falando aqui diretamente do News Truck da CBN Campinas, na Tetra Pak, em Montemor. E agora a gente conversa com a Valéria Michel, que é diretora de sustentabilidade no Brasil e Cone Sul da Tetra Pak. Muito bom dia, Valéria, obrigado por estar aqui conosco no News Truck da CBN. Bom dia, Guilherme, é um prazer receber a CBN aqui em uma das nossas casas, que é a nossa fábrica de Montemor. O prazer é todo nosso de estar aqui. Bom, primeiramente eu gostaria que você apresentasse, para quem não conhece muito da Tetra Pak, né? Quanto tempo que está aqui já em Montemor? O que é feito aqui? É operação, é fábrica mesmo? Tem operação de distribuição também? O que funciona aqui exatamente? Bom, então eu vou começar contando um pouquinho dessa fábrica aqui, que aliás, uma curiosidade, essa fábrica aqui ganhou em 2022 como uma das melhores fábricas da Tetra Pak no mundo, entre 52 fábricas. É uma fábrica que está aqui esse ano completa 46 anos, e ela tem tanto a produção de embalagens, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas ela também tem as outras áreas que a Tetra Pak as pessoas acostumam a referenciar a Tetra Pak como quem produz as caixinhas de leite. Nós também produzimos o equipamento para você colocar esse leite dentro da caixinha e também o equipamento para processar esse leite antes dele ir para a caixinha. E no final cuidamos do pós-consumo também. Então a gente costuma dizer que nós somos uma empresa que ela olha de ponta a ponta para a questão do alimento. E essa fábrica aqui é uma das referências mundiais nessa produção dessa embalagem, dessa caixinha. Bom, vamos falar agora de sustentabilidade, né, que é até a sua área. É uma preocupação cada vez maior, né, para as empresas, é uma obrigação, digamos assim, ter esse olhar sustentável. Hoje em dia não tem como uma empresa, uma grande indústria como a Tetra Pak, por exemplo, não ter essa preocupação. Como que você vê, no geral, né, como está essa questão da sustentabilidade? As empresas estão evoluindo bem, tem que evoluir mais ainda, no geral? Olha, no geral, Guilherme, vem avançando muito, mas ainda tem um caminho bem longo, né? Eu acho que para nós aqui da Tetra Pak, a sustentabilidade ela começou há mais de 25 anos atrás. A gente é uma empresa sueca e isso faz parte do DNA da empresa sueca. Outras empresas, por outras motivações, algumas pela estratégia, outras pelas demandas de mercado, o próprio consumidor começa a olhar mais para o tema de sustentabilidade. Isso motiva também as empresas a investirem mais, né, nesse tema. Então, a gente vem observando uma tendência forte de mais empresas envolvidas com sustentabilidade, mas ainda tem um caminho bastante longo. E como que vocês trabalham isso aqui na Tetra Pak, né? Como que é a cultura de reciclagem na empresa? Já está bem implantada? Todos os colaboradores, os funcionários têm em mente a importância disso? Como que é? Isso é bem legal essa pergunta, porque o nosso presidente ele costuma dizer que não é parte da nossa estratégia a sustentabilidade, ela é a estratégia da empresa. Então, lá atrás, eu estou já há quase 24 anos trabalhando aqui na Tetra Pak, sempre nessa área de sustentabilidade. E antigamente a gente começou, né, com essa cultura não só do lado estratégico, mas também como permear isso para os funcionários, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, como tornar isso uma realidade mesmo, porque é daí que vem a eficiência mesmo das ações que a gente faz. E esse foi um caminho. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que está na nossa estratégia, permeia todos esses nossos negócios e a gente tem ações em praticamente tudo que a gente faz aqui. Seja na compra de uma matéria-prima, seja na reciclagem pós-consumo, seja na produção de um equipamento, na produção da caixinha. As pessoas elas estão todas conectadas em torno desse tema. E outro dado interessante, Guilherme, é que isso é importante porque os novos funcionários, as novas gerações que vêm trabalhar na Tetra Pak, muitos vêm em função de um propósito de vida. E quando elas percebem que a Tetra Pak é uma empresa que leva isso a sério, que tem esse compromisso com sustentabilidade, com a questão social, com a questão ambiental, isso passa a ser uma motivação para as pessoas virem trabalhar também aqui na Tetra Pak. Então isso enche muita gente de orgulho, de saber que quem está aqui tem orgulho do que a gente faz nessa área. E como que é o trabalho para vocês, digamos assim, a logística reversa, né, de buscar depois a caixinha de utilizada para que ela seja reciclada? Como que vocês trabalham isso, uma vez que vocês abrangem o Brasil inteiro, né, imagino? Sim, então esse foi um trabalho que começou 25 anos atrás,
né? E dentro dessa questão para eu explicar a reciclagem, eu vou explicar um pouquinho da caixinha, até para as pessoas entenderem como que funciona a reciclagem depois. Então, a nossa embalagem, ela é predominantemente feita de papel. 75% da embalagem é papel. 5% é o alumínio e 20% é o polietileno, que é um plástico, né? Então, essa é a composição, são os 3 materiais que compõem a nossa embalagem. Aí vale sempre ressaltar que o alumínio nessa embalagem é quem promove a longa vida. A gente às vezes é conhecido também como embalagem longa vida, porque você não precisa de conservantes. Essa embalagem ela protege, né, do sol, do oxigênio, e vai fazer essa barreira que vai tornar o alimento longa vida sem precisar de conservantes. Então, essa é a caixinha. Existe uma lenda aí que as pessoas falam: é difícil de reciclar a embalagem longa vida justamente porque ela tem esses 3 materiais. Isso realmente não é verdade. Hoje, tecnologia para reciclar as nossas embalagens já não é um desafio há muitos anos. Então, o primeiro passo, 25 anos atrás, que a gente tomou foi desenvolver tecnologias para reciclar as embalagens que a gente está colocando no mercado. Então, esse foi o primeiro passo. Só que daí não adianta você ter a tecnologia se a cadeia não sabe para quem vender, não sabe que tem que separar. E aí nós começamos um outro trabalho que foi começar a conversar com cooperativas de catadores, com comércios, e lá explicar. Você sabia que a embalagem da Tetra Pak é reciclável? Explicava todo o processo de reciclagem da embalagem e para quem ela poderia ser comercializada. Então, isso começou 25 anos atrás, e a gente tem um projeto que cuida disso, que é o projeto Conexões. São 17 apoios, pessoas no campo só fazendo essas visitas nas cooperativas e perguntando isso. Você sabia que a embalagem é reciclável? Sei. Se você sabe para quem vender? Não sabe, a gente orienta. Então, a gente garante esse escoamento dessas embalagens para que ela chegue no reciclador e possa se tornar um novo produto. Então, esse trabalho é de longo prazo, né, que a gente começou muito tempo atrás e que tem dado muito resultado. Mas isso não funciona se o consumidor em casa não fizer parte dele. Porque daí as cooperativas estão lá recebendo as caixinhas que vêm da coleta seletiva, mas a população em casa não faz a coleta seletiva. Aí não dá certo, vai faltar caixinha. Então, a nossa vida aqui na sustentabilidade é sempre garantir que a educação, né, uma melhora na cultura das pessoas para separar as embalagens para reciclagem e que a cadeia funcione, que o reciclador continue comprando essas embalagens pós-consumo, que as cooperativas continuem separando essas embalagens. Então, esse é o nosso dia a dia, junto a essa cadeia que eu tenho muito orgulho de dizer, a Tetra Pak construiu a cadeia de reciclagem das embalagens longa-vida no Brasil. E hoje nós estamos falando, não é só aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A gente tem essa cadeia no país. E isso é um trabalho realmente de muitos anos de dedicação nossa para construir essa cadeia. E você citou essa questão da educação do consumidor, né? Como que vocês trabalham para criar essa cultura também, não só aqui dentro, né, mas também para o próprio consumidor, né? De que é preciso separar, né, jogar a caixinha no lugar adequado, não jogar junto com o lixo orgânico, porque senão vai se perder. Como que vocês trabalham isso? Então, isso foi uma coisa que a gente identificou muito tempo atrás, que nem todos os consumidores estão no mesmo nível de cultura em relação à coleta seletiva, porque são gerações diferentes também, né? E aí nós começamos a fazer campanhas, até um exemplo legal para as pessoas é a caixinha de leite. Na caixinha de leite, se você olhar as embalagens de leite, independente da marca que a pessoa compre, a gente tem uma campanha nessas caixinhas, falando, essa caixinha ela pode se transformar numa caixinha de cachorro, uma casinha de cachorro, pode se transformar numa telha, pode se transformar numa caixa. Então, ela conta um pouco dessa história através da comunicação na embalagem. Então, isso é uma forma de levar essa informação para o consumidor. Outra forma, nas nossas redes sociais, a gente tem trabalhado muito com influencers, com pessoas contando, né, no que se transforma a caixinha, o que você precisa fazer em casa, qual que é o seu papel dentro de casa. Então, é um processo mudar a cultura das pessoas realmente para ela acostumar a fazer a parte dela em casa. Não é um processo simples. Então, há anos a gente começou isso,
E ainda hoje, você fala qual que é o maior desafio hoje ainda na reciclagem das embalagens da Tetra Pak? Ainda é educação, a gente ainda tem uma oportunidade gigante de melhorar a participação das pessoas. E isso até, Guilherme, é uma curiosidade, a gente faz pesquisas desde 2001 para entender essas tendências de sustentabilidade né? O que o consumidor tem olhado em relação a isso? E as pesquisas mostram que a população ela está preocupada com as questões ambientais, ela quer fazer a parte dela. Aí a gente fez uma dessas pesquisas que a gente fez, quase 80% das pessoas falavam, não, estou preocupada com as questões de sustentabilidade. Para essas mesmas pessoas a gente perguntava, mas e aí, você faz coleta seletiva em casa? 48%. Então tem um buraco aí entre o que eu acho e o que eu faço. E é nisso que as nossas campanhas têm trabalhado, na atitude. Então, para você, até uma das nossas campanhas falava assim, você está a uma caixinha de distância de mudar a vida de alguém, porque além da questão ambiental, reciclar tem toda uma mercado, questão né? social. Exatamente. Então, as campanhas sempre têm trabalhado tanto o lado ambiental quanto o lado social para tentar chegar nessa pessoa em casa para que ela fale, tá bom, então eu vou separar o meu reciclável do não reciclável, porque isso pode realmente mudar a vida de alguém que trabalha com reciclagem. Gera muitos empregos, muitos trabalhos, né? Até informais para quem trabalha com recicláveis, né? E você citou um ponto que alguns influencers mostram, o que as caixinhas viram. Você pode citar alguns exemplos do que elas viram? Eu vou voltar de novo lá na questão da reciclagem, quando eu falei dos 3 materiais, né? Papel, plástico e alumínio. Então, o primeiro elo na cadeia de reciclagem da caixinha Tetra Pak é uma indústria de papel. Lá eles têm um equipamento que é uma espécie de um liquidificador gigante, onde você coloca essas embalagens com água, não vai produto químico, é um processo mecânico. É só agitar lá a água, as caixinhas, a parte de papel da embalagem separa do plástico alumínio. Esse papel, na indústria papeleira, ele vai virar o papel reciclado, que vai ser utilizado para fazer sacolas recicladas, caixas e uma série de produtos com fibra reciclada. Então, aí 75% da embalagem já está resolvido com a questão do papel. Sobrou lá o plástico alumínio, que eu comentei que a gente separou. Esse plástico alumínio vai para um outro tipo de indústria, uma indústria de plástico. E lá também existem várias tecnologias para processar esse plástico alumínio. O mais comum hoje no Brasil é você pegar esse plástico alumínio, fazer uma prensagem a quente dele. Como você tem mais plástico do que alumínio, esse plástico vai derreter, imagina ele numa forma de telha, e vai formar a telha reciclada. Diria para você que 95% do plástico alumínio das embalagens longa-vida é reciclado através dessas telhas. E por que isso se tornou uma realidade, algo em grande escala? Porque essa telha substitui essas telhas convencionais de fibrocimento. Então, você imagina numa região com frio, lá no sul, que tem geada, a telha tradicional vai furar a hora que cair o gelo. A telha de Tetra Pak não, ela vai ter uma resistência. E além de tudo, como o alumínio está junto ali com o plástico, esse alumínio ele causa uma sensação térmica muito melhor. Então o pessoal tem usado muito, por exemplo, em granjas de animais, para criação de galinhas, ginásios poliesportivos, porque imagina você fazer lá ginástica num ambiente que está com uma temperatura mais baixa por conta das telhas. Então as telhas também é um dos usos grandes aí do plástico alumínio. E tem outros, né? Esses são os principais, mas assim, realmente a tecnologia para reciclar a embalagem longa-vida não é mais o desafio. O desafio está em outras partes da cadeia, como eu comentei com você. E eu estou vendo aqui algumas informações sobre a reutilização, né? Está crescendo o percentual de quanto é reaproveitado, é isso? Tem crescido ultimamente? Sim, ano a ano a gente vem aumentando as taxas de reciclagem das nossas embalagens. Em 2000, a gente fecha esse indicador anualmente. Em 22, a gente reciclou 89 mil toneladas de embalagem longa-vida no país. Isso equivale a 32,5% de taxa de reciclagem. Então, o número mais atualizado ele ainda não foi fechado, mas já posso adiantar aí que foi um número bom. Aí tivemos um crescimento de quase 2 dígitos nesse volume. Então, vem crescendo, que é um sinal excelente,
Principalmente porque, como eu falei rapidamente, essa cadeia ela depende muito, ela é voluntária, ela depende da população separar em casa e nas cooperativas de reciclagem ser feita essa separação também. Por isso desse nosso trabalho muito próximo das cooperativas, para que esse número aumente cada vez mais. Então é um quebra-cabeça, né? Você precisa da população separando mais, das cooperativas triando essa embalagem e do reciclador comprando para transformar ela na caixa, na telha que eu comentei. E vocês, quanto que vocês produziram aqui de caixinhas do ano passado? Tem esse número mais ou menos? O último dado aqui de produção Brasil, não só nessa fábrica, a gente tem 2 fábricas no Brasil, essa aqui em Montemor, onde a gente está, e uma outra em Ponta Grossa, no Paraná. No Brasil foram cerca de 15 bilhões de embalagens produzidas. Então é um número bem significativo e reciclar essas embalagens é uma prioridade para nós. Então, um volume tão grande assim, tem que realmente o pessoal ficar atento a essa questão de descartar regularmente, né, no lixo reciclável, para que não fique por aí, né, essas caixinhas. E só para o ouvinte também entender, vocês não podem reutilizar na fabricação de novas caixinhas, isso não é permitido. Isso, pela legislação brasileira não é possível retornar a fibra reciclada de papel, que é o maior percentual da embalagem, para a embalagem. Mas a gente tem um compromisso com o desenvolvimento que a gente fala, a embalagem para alimentos mais sustentável do mundo. O que é essa embalagem, né? O que ela vai ter de diferente? Ela vai ser ou totalmente de conteúdo renovável ou reciclado, porque o reciclado também é relevante. Então, mundialmente, na Europa, a gente já tem embalagens com conteúdo reciclado de plástico. A gente está para lançar aqui no Brasil também embalagem com conteúdo reciclado de alumínio. Então a gente está avançando nesse caminho de ter esse conteúdo reciclado na embalagem ou de ter mais conteúdo renovável, que são coisas que são, pelas pesquisas, né, que eu comentei que a gente faz, é algo que o consumidor ele valoriza, ele quer causar um menor impacto, ele quer ter opções mais sustentáveis na compra. E a Tetra Pak tem esse compromisso de desenvolver essa embalagem. Hoje ela já é totalmente reciclável, tem uma cadeia, como eu falei para você. Mas por que não facilitar ainda mais esse processo? E além de tudo, carbono zero, né? A gente também quer que os materiais dessa embalagem do futuro cada vez mais promovam essa embalagem carbono zero também. E para finalizar, Valéria, quais os canais que quem deseja obter mais informações sobre reciclagem, sustentabilidade relacionadas às embalagens de vocês, quais canais vocês dispõem, como que a pessoa pode procurar mais informações? Bom, nas nossas redes sociais, mas também a gente tem um e-mail que é o falecom.meioambiente@tetrapak.com. Essa é uma opção, se quer mandar um e-mail para solicitar informações. Nós temos também um site, Guilherme, que é o Rota da Reciclagem. É www.rotadarreciclagem.com.br. É um site de busca, porque às vezes as pessoas perguntam muito isso para mim. Eu estou aqui, sei lá, em Elias Fausto, e onde que é o local mais próximo para eu destinar as minhas embalagens recicláveis, inclusive as da Tetra Pak? E aí, esse site, se você não tiver uma opção na cidade, ele vai buscar qual que é o mais próximo. Seja uma cooperativa de reciclagem, seja um ponto de entrega voluntário ou um comércio. Então também é um canal para os consumidores que querem fazer a sua parte aí na reciclagem. Bem legal, muito obrigado, viu, Valéria Michel, que é diretora de sustentabilidade no Brasil e Cone Sul da Tetra Pak. Obrigado pelas informações e uma boa semana. Obrigada, Guilherme, foi um prazer falar com vocês. A gente fica à disposição aí, que se alguém tiver mais curiosidades, dá para ficar um dia inteiro aqui falando sobre os projetos que a gente tem, inclusive aqui na região de Campinas, e que a gente vai desenvolver. Acho que tem muita coisa sendo feita, que é bom para o meio ambiente, é bom para a sociedade, promove inclusão social. Então eu acho que esse é o nosso compromisso como empresa. Obrigada. Certo. Eu que agradeço. 10h30. Rede CBN, top de 5 segundos.